Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Aí, quinta-feira. E ontem à tarde foi um verdadeiro rebuliço, né? Porque teve tarifa do Trump, ele assinou o decreto, mas daí a gente foi ver depois que não era bem assim. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser para explicar essa tarde meio maluca que a gente viveu ontem, né? Com o Trump assinando tarifa, mas a gente vendo aí que na verdade a bomba atômica foi mais um estalinho, né? Então esse vai ser o tema desse vídeo de hoje. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo aí, para vocês ficarem sempre bem informados em relação ao que acontece na economia brasileira, economia internacional, em relação a temas especiais. Tudo isso aí para vocês não perderem aquela discussão com o seu tio do Zap aí, que vem com aquela fake news enorme para cima de vocês. Eu também peço aí para quem puder me ajudar no meu Apoia-se, né? Esse canal tá aqui para ajudar vocês, para informar vocês, mas esse canal aí precisa de ajuda aí, precisa de recursos para se manter de pé, né? Então eu peço aí para vocês, para quem puder me ajudar aqui no Apoia-se, que no link está aqui na descrição ou aqui no QR Code, né? Então eu peço aí para vocês me ajudarem. E quem puder me ajudar acima de R$ 10 ganha brinde especial. Então tem aulas mensais gravadas aí comigo todo mês aí. Já está saindo a segunda aula, inclusive a primeira aula também está disponível. É só entrar lá, quem puder apoiar acima de R$ 10 já está disponível a primeira aula e a segunda também vai ser gravada já. Tá certo, gente? Então vamos começar aí falando aí desse tema desse vídeo de hoje, né? Que é o tarifaço, né? A gente ontem à tarde foi pego de surpresa aí, porque o Trump assinou o tarifaço, antes inclusive da data limite, né, que ia começar a valer amanhã, no dia 1º, mas foi assinado o tarifaço. Aí todo mundo aí ficou preocupado, porque você, que nem no vídeo que eu falo ontem, né, você não teve nenhuma negociação de fato acontecendo, porque os canais de negociação estavam todos fechados. Você tem também que o ministro Fernando Haddad, por exemplo, não conseguiu falar com o ministro da Fazenda dos Estados Unidos, o ministro da Agricultura também não conseguiu ter interlocução nos Estados Unidos, Geraldo Alckmin, né, que era o responsável pelas negociações, também não conseguiu boas portas de entrada para negociação. Então, basicamente, a gente não conseguiu negociar nada com os Estados Unidos. Então, quando você tem esse anúncio do tarifaço, todo mundo falou, meu Deus, ferrou, porque a gente achava que o tarifaço ia vir para cima aí com tudo aí de todos os produtos brasileiros exportados. Só que aí o pessoal começou, depois do susto inicial, né, que você teve aí do tarifaço, as pessoas começaram a olhar, a ler com calma aí, e viram, né, que você tinha diversas exceções aí do tarifaço. E aí foi uma festa, né, que basicamente tudo o que o Brasil exporta estava fora aí do tarifaço de 50%. Então você tem que o aço ficou de fora, as empresas aéreas, a Embraer, né, principalmente, né? Então a venda de aviões e peças ficou de fora. Você tem também outro produto muito importante aí, a laranja ficou de fora, então o suco da laranja pode continuar sendo vendido nos Estados Unidos. Outros componentes de ferro ficaram de fora. Então foi uma série de coisas aí que ficaram de fora aí do tarifaço. E a gente começou a entender que na verdade foi aquela coisa aí do Trump, né, o famoso taco, né, que o Trump deu, né, porque a gente fica assustado com o tarifaço, mas daí a gente vê de fato aí que ele jogou um estalinho na economia brasileira, né, só os grupos de maior lobby que tiveram problema. E ainda, além de tudo, você teve então um adiamento do prazo. Então era para começar a ocorrer no dia 1º de agosto, agora vai começar a ocorrer no dia 6 de agosto. Ou seja, tem mais uma semaninha ainda para tirar mais alguns produtos que ficaram de fora, né? Porque ficaram de fato, três produtos de fora: a carne, a cana-de-açúcar e os seus derivados e o café. O café foi aquele que, até pela questão aí de como que ocorreu,
todas as exceções no tarifaço, foi aquela que chama mais atenção, porque os Estados Unidos não planta café, não tem um pé de café naquela porcaria de lugar, mas e mesmo assim ainda continua no tarifaço. E vai ser se ele manter, né, o tarifaço do café, aí vai ser provavelmente o produto que vai ter mais, que vai sentir mais, né? Porque boa parte do café que os Estados Unidos consomem vem do Brasil e da Colômbia. Então, se manter esse tarifaço, o preço do café vai subir muito, muito, muito. A gente sabe, né? A gente até já falou aqui nesse espaço também para vocês, que o café ele teve uma estocagem bem grande, né? Então teve uma corrida para estocar café. Isso aí também pode acabar explicando um pouco, né? Porque enquanto não acabarem os estoques de café nos Estados Unidos para o consumo, ele pode ficar brincando aí de falar, ah, eu tô tarifando café e tudo mais, tal, para pro meia dúzia de louco lá que apoia ele acabar falando, ah, beleza. Então ele realmente aí tá impondo tarifas aí para proteger os Estados Unidos aí desses grandes riscos. É, outro produto aí que você teve aí, os outros dois produtos aí, realmente são lobbies muito fortes dos Estados Unidos. A questão da cana vem muito da questão aí do etanol, né? Porque os Estados Unidos fazem etanol de milho. Então é uma proteção, né, de um lobby que foi muito para cima na hora que o tarifaço foi anunciado, lá no dia 9 de julho ainda, né? Faz quase um mês que esse tarifaço foi anunciado, o pessoal do etanol, e é o que ele mais acabou citando, né, um dos poucos coisas que ele acabou citando para falar aí da questão do risco e tudo mais, tal, ele sempre fala do caso do etanol para falar que os Estados Unidos estavam sendo lesados com o comércio brasileiro e babá. Então, a questão da cana é muito por uma questão aí do lobby do pessoal dos Estados Unidos, dos plantadores de milho, porque o etanol dos Estados Unidos é feito do milho. Então, aí você teve aí a indústria local de etanol pressionando bastante aí para você ter então que essa barreira tarifária à cana-de-açúcar brasileira continuasse. E você tem a carne. A carne foi a mesma coisa. Uma das primeiras associações a defender o tarifaço foi justamente a Associação dos Produtores de Gado dos Estados Unidos. Então, você tinha então que o pessoal lá não, que eu ia falar planta gado, perdão, gente, mas o pessoal que produz carne, que, que produz a carne, que tem o gado lá para o corte, eles abraçaram muito, muito. Foi uma das associações que mais abraçaram o tarifaço do Trump logo desde o começo, por causa da questão aí da concorrência brasileira, né? A carne brasileira chega lá, a carne brasileira de maior qualidade, e a carne brasileira também chega mais barato nos Estados Unidos. Então, os produtores de carne aí também acabaram entrando muito aí, com muita veemência nessa questão. Então a gente vê que basicamente só esses três setores tiveram, né? Então, dois setores com muito lobby e a carne. E quando você vê também a carta do Trump falando aí sobre por que o tarifaço foi assinado, ele perdeu completamente a vergonha, né? Porque não tem nada de econômico na carta. Falando do Alexandre de Moraes, falando aí do Figueiredo, né, e do Bananinha, falando aí sobre liberdades do Brasil, riscos à democracia brasileira, aquele monte de baboseira aí para a extrema-direita adorar, né? Então, não tem muita coisa aí que se salve naquela carta. Parece aí uma carta de vingança, de ódio, de revanche, né? Então, você vê aí que não, a carta confirmou uma coisa, que não tinha o que negociar, né? Só que aquela coisa, né? A gente não fez quase nada, porque ninguém permitiu que a gente fizesse alguma coisa, mas, de fato, aí você quase não teve problemas, né? Só o que realmente vai ter um grande problema vai ser o setor de carne aqui no Brasil, que vai parar de produzir carne para os Estados Unidos, eles não vão colocar essa carne no mercado interno, mesmo baixando já o preço no atacado. Você tem que as grandes indústrias, pelo menos, não vão colocar essa carne no mercado interno nesse primeiro momento. O boi vai ficar lá paradinho, não vai abater o boi para colocar essa carne para fazer carne para o mercado interno. Mas, de fato, o que a gente tem aí é que basicamente só o setor de carne, né, foi muito afetado. Então, para a gente fazer um resumo aí,
de tudo que aconteceu ontem, a gente teve então a notícia do tarifaço, que foi dada aí à tarde, né, por volta das 3 e pouco da... Vou até recomeçar, porque minha voz falhou e perdão, gente. Então, pra gente recomeçar, então a gente teve a notícia do tarifaço, que aconteceu por volta das 3 e pouco da tarde, e todo mundo ficou assustado quando recebeu a notícia, porque achou que seria um tarifaço geral. Mas com o passar do tempo, a gente viu aí que tinha muitas, mas muitas exceções. Indústrias importantíssimas, né, como a do suco de laranja, como a da aviação, né, Embraer, a indústria de cobre, a indústria de aço, tudo ficou de fora. Tudo ficou de fora. Então, basicamente, você tem só o café, a cana e a carne ficando dentro do tarifaço, porque o café é difícil de entender porque ficou dentro do tarifaço, então pode ser que daqui a pouco o café também saia, né? Quando começar a aumentar o preço do café nos Estados Unidos. E a carne e a cana são de lobbies muito pesados que os Estados Unidos possuem. Então, por isso que eles acabaram ficando de dentro. Então, quando toda essa tormenta, né? Todo esse estardalhaço aí que o Trump acabou criando, ele fez mais aí gritaria, 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 e no final pouco se concluiu, né? Então, quase nada aí que a gente exporta para os Estados Unidos, muita pouca coisa, acabou ficando dentro do que a gente vai ser taxado de 50%. Então, a gente não conseguiu negociar por culpa dos próprios Estados Unidos que não queriam negociar, mas de fato aí, no final, pouco acabou sendo afetado aí em relação às exportações brasileiras. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se curtiram um canal, se curtiram um canal, se inscreve. Se achou que faltou alguma coisa, se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o tarifaço, se inscreve, escreve um comentário aí para mim. E quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. Tá certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.